Shalom, shalom, 17º dia do jejum de Daniel. Hoje eu falo sobre a postura de um homem de Deus, a postura de alguém que crê em Deus, na pessoa de Jabes. A oração de Jabes. Eu vou ler com você 1 Crônicas 4, no versículo 10, onde está escrito: e foi Jabes mais ilustre, vou começar no 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Oxalá me abençoe muitíssimo e faça ampliar as minhas fronteiras, e a tua mão seja comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aqui está uma oração curta que Deus responde. Deus lhe concedeu o que havia pedido. Se você for ler essa passagem toda, capítulo 4 de Crônicas, vai citar um monte de nomes, um atrás do outro, geração após geração. E quando chega em Jabes, para de só citar nomes, esse é filho desse, que é filho desse, que é filho desse, para dar características, falar sobre essa pessoa. E falando que essa pessoa foi mais ilustre. Primeiro vamos ver então essa característica. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. As pessoas ilustres fazem história. O escritor, que alguns acham que foi Esdras, o escritor de 1 Crônicas, ele cita centenas de nomes, um após o outro. Mas quando fala de Jabes, ele para e dá características dessa pessoa, dizendo que ele foi mais ilustre. Nós precisamos desejar sermos mais ilustres, sermos pessoas melhores, não para competir com outras pessoas, para extrair o melhor de nós, para entregar o nosso melhor para Deus, para entregar o nosso melhor para as pessoas, sermos mais ilustres. Você quer saber se você tem características assim? O que é que você está entregando de você para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, para o teu pai? O que é que você está entregando de você para Deus? Às vezes nós queremos ser ilustres na sociedade. Lá vem o fulano de tal, que tem um cargo, que tem um carro bonito, uma casa bonita, que tem essa profissão. E as pessoas querem ser ilustres para a sociedade. E dentro de casa, às vezes, não é ilustre. Então eu preciso ser ilustre, uma pessoa de valor, uma pessoa que dá o melhor, primeiro para os que estão perto, para os de casa, para Deus em primeiro lugar, para a igreja, e assim e depois para a sociedade. Jabes era mais ilustre que seus irmãos. E aí depois fala de outra característica de Jabes que tem a ver com o nome dele. Jabes significa dor, ou que causa dor, porque a mãe teve muita dor de parto e colocou o nome de filho de dor, como se fosse nos dias de hoje Maria das Dores ou Maria Dolores, né? Dolores em espanhol é dores, né? Maria das Dores. Então não é um nome muito bom para se dar para um filho, logicamente. Mas a mãe teve essa característica e deu esse nome. E talvez Jabes tenha sido aquela criança que cresceu fraquinha. Muitas crianças que têm esse problema já de ligarem a criança com dor, sofrimento, morte. Quando uma criança está por nascer e aí algum familiar, geralmente uma avó meio agoureira, olha e diz: ela não vai vingar, essa criança não vai vingar, não vai crescer, vai morrer. Essa criança passa muito trabalho, ela fica doente, passa uma infância, morre ou não morre, porque foi lançada uma palavra de maldição sobre ela. E talvez Jabes tenha sido parecido assim lá no início, uma vida meio de sofrimento também.
Talvez as pessoas olhassem para ele e dissessem: lá vai a Maria das Dores, lá vai o Jabes, o filho das dores. Mas Jabes se apegou a Deus. Jabes entendeu que se para a sociedade talvez ele fosse uma pessoa ligada à dor, ele se apegou a Deus. Isso mostra algo também, que não importa tanto o nosso passado, importa nos apegarmos a Deus e orarmos por um futuro melhor. Outra característica de Jabes é que ele era determinado em pedir a bênção. Oxalá o Senhor me abençoe. Ele foi decisivo em pedir a bênção. Deus quer que os seus filhos sejam determinados, que não sejam pusilânimes, que não sejam vacilões. Tiago fala da pessoa vacilona, que é como a onda do mar, que sobe, desce, que vem para frente, vai para trás. E Tiago diz: não pense tal pessoa que vai alcançar alguma coisa em Deus, que um dia quer uma coisa, outro dia não quer, outro dia está para cima, outro dia está para baixo, né? Vive numa onda, altos e baixos. Não é isso que Deus tem para nós. Deus quer que a gente seja determinado. Nós também queremos ser assim em relação aos nossos filhos. Nós queremos que nossos filhos sejam determinados. Eu aconselho muitos casais, logicamente, como pastor, e eu vejo o drama dos pais que, ao chegar a hora dos filhos irem para a faculdade, os filhos não sabem o que fazer, que curso fazer, não sabem que profissão vão ter. Muitos começam um curso, não terminam, trocam de curso, desistem do curso no meio, porque eles não estão certos do que querem, eles não são determinados, eles não estão seguros do que eles querem. Não há muito que culpá-los, mas quando o filho está decidido do que quer, é tão bom para o pai. Eu posso citar hoje o meu filho Peter. Ele só saiu do ensino médio, quis logo ciência da computação, já está cursando ciência da computação e não tem dúvidas. A gente perguntou qual seria o segundo ou terceiro curso dele, né? Qual seria a segunda ou terceira opção. Ele disse: não tem segunda ou terceira opção. Quando nós tínhamos que colocar qual seria a segunda ou terceira opção, não existia segunda ou terceira opção, porque ele está muito determinado. Então o pai gosta disso, o pai sabe que está investindo em alguém que sabe o que quer. E assim é Deus. Deus quer que a gente seja determinado, que o Senhor me abençoe. Porque muitas pessoas, por incrível que pareça, não querem a bênção do Senhor. Não é que não querem ou porque não falam sobre isso, é pela atitude delas. Deus disse: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. E o que significa escolher a bênção? A bênção, se atentamente me ouvires a voz do Senhor teu Deus. A maldição, se não ouvires e não obedecerem a voz do Senhor. Então, ao obedecer a voz, eu escolho a bênção. Ao desobedecer a voz do Senhor, eu acabo escolhendo a falta da bênção, a maldição. Jabes estava certo do que ele queria. Ele queria a bênção do Senhor. E é o que nós precisamos almejar também. Nós queremos a bênção do Senhor e por isso nós vamos ouvir atentamente a voz do Senhor. Outra coisa que Jabes orou: que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Eu quero avançar, prosperar. Eu não venho nesse mundo para ficar parado, para ficar limitado no mesmo quadradinho, para ficar sempre com o mesmo pedacinho de terra, para ficar sempre com as mesmas limitações. Eu vim a este mundo para avançar, para conquistar, para derrubar muralhas, para ir além das fronteiras que foram estabelecidas na minha vida. Então, Jabes teve a sua oração respondida, dizendo: se o Senhor ampliar as minhas fronteiras, se o Senhor ampliar as minhas muralhas, derrubar as minhas muralhas, e a tua mão for comigo. Jabes orou: e a tua mão for comigo. Como é bom saber que a mão do Senhor está sobre nós. Neemias falava muito sobre a boa mão do Senhor nosso Deus estava sobre nós. E eles foram conseguindo reconstruir Jerusalém. A boa mão do Senhor Deus está sobre nós. Que a boa mão do Senhor esteja sobre ti.
se a tua mão for comigo, que a tua mão vá comigo. Hoje nós vamos orar para que a mão de Deus esteja conosco, sobre nós, e que tudo nos vá bem. Amém? Deus, nós oramos junto à oração de Jabes, parafraseando a oração de Jabes. Nós oramos, Pai, para que o Senhor alargue as nossas fronteiras, que o Senhor nos abençoe sobremaneira. Nós estamos certos de que queremos a bênção do Senhor. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós, que a tua boa mão esteja sobre nós, em nome de Jesus. Pai, que possamos ser mais ilustres, como diz a palavra sobre Jabes, que era mais ilustre que seus irmãos, que possamos ser ilustres para ti, para a nossa família e para a sociedade. Amém. Que assim seja, querido. Shalom, shalom.